Ah, seguinte, eu vi um tweet, o seguinte tweet que eu vou falar agora. Por que vocês acham que ChatGPT não pode ser psicólogo? No fim das contas, um psicólogo te dá conselhos sobre como você pode lidar com as situações da sua vida, porque uma IA não pode fazer isso. O que impede ela de fazer isso? Eu não entendi. E eu achei que seria uma boa ideia eu dissertar sobre isso, porque eu não tenho absolutamente nada de interessante pra fazer nesta quarta-feira, 8h59 da noite. Uau! Ah, isso do devaneio parte 2 eu acho. Vai ter uns barulhos estranhos e coisas aleatórias, porque eu geralmente não me importo o suficiente com isso. Então. Ué. Oi. Eu sou o Ali, de novo, pela segunda vez. Então, achei que seria interessante gravar sobre isso, porque é um assunto interessante. A inteligência artificial realmente desperta a minha curiosidade e, de certo modo, o meu medo mais intrínseco do quão longe a tecnologia tá indo. Então, achei que seria uma boa gravar sobre isso. Ah, o primeiro argumento utilizado é por que o ChatGPT não pode ser um psicólogo? No fim das contas, um psicólogo te dá conselhos sobre como você pode lidar sobre situações na sua vida. Aí que tá. Eu acho que o cara em específico utilizou um argumento meio chulo pra definir o que é um psicólogo. Porque um trabalho de um psicólogo é muito maior do que só te dar conselho, como se fosse aquele teu amigo do ensino médio que te dá conselho do porquê você tem que terminar com um cara que tá obviamente te chifrando com a Rosélia do segundo ano C. Então, né? Meio bunda, sinceramente. Obviamente ele provavelmente fez isso meio que na bait, pra gerar um pouquinho de atenção. Mas independentemente disso, eu acredito que tem muita gente que pensa dessa forma. E é que tá. Psicólogos têm um trabalho não só de dar conselhos, entre muitas aspas, mas alguns utilizam métodos extremamente específicos pra te fazer entender qual o seu problema exatamente e te fazer mudar de fato. Porque se você só joga a informação na cara da pessoa sem ela realmente entender e perceber o motivo pelo qual ela tá fazendo tudo que ela faz, ela não vai realmente entender de fato. Ela vai só reproduzir o que você falou, mas sem intrinsecamente entender. Porque se você chega numa conclusão sozinho, te faz realmente entender por que isso acontece e o que você deve fazer. O trabalho de psicólogo não é só te dar conselho, mas te analisar como um ser humano e ver as suas pendências e problemas que você tem. E alguns deles, obviamente, te passam medicamentos e outras coisas pra poder balancear a ansiedade, depressão e outras paradas. Que aí é outra parada, fora um psicólogo comum que vai só pra alguém que não tá tão mal assim das pernas. E por que uma inteligência artificial não poderia fazer isso? Porque a não ser que a gente entre no Detroit Become Human, eu acredito que isso vai demorar muito pra acontecer. Inteligências artificiais são trabalhadas baseadas em padrões. Elas analisam diferentes situações e elas chegam em conclusões. Como posso dizer? Elas. Eu esqueci, tem um nome específico. Acho que é memória procedural ou algo do tipo. Ah, calma aí. Ah, eu pesquisei, não cheguei em nada muito explícito sobre realmente o que é, porque os caras não fazem um negócio objetivo. Mas basicamente tem um bagulho chamado Machine Learning, que seria aprendizado de máquina. Que é o que eu disse, as máquinas elas pegam informações da internet e de outros meios que são disponíveis para ela. E ela meio que começa a fazer testes entre si e analisar padrões. Então, não tem como exatamente. Ela pode ficar muito boa em jogar xadrez ou fazer algo mais lógico. Mas a cabeça de um ser humano funciona muito além do que normalmente você consegue de alguma forma só utilizar padrões pra entender. Tipo, não tem como você criar um padrão específico que vai funcionar pra todo mundo. Porque as pessoas não pensam igual. E tem pessoas que tendem a, de alguma forma, aprender mais rápido, ou entender mais rápido, ou talvez tenham muitos problemas que às vezes nem a própria pessoa sabe. Tem casos de pessoas que, pra poder suprir traumas e outras experiências traumáticas, elas literalmente escondem isso dentro do próprio cérebro. Então precisa de gatilhos específicos pra ela lembrar do porque ela tá sentindo aquilo. Então, usar esse argumento para que uma máquina que é utilizada de aprender padrões meio que aprenda como o comportamento humano funciona e comece a dar conselhos pra ele,
não necessariamente funcionaria. E não só pela parte lógica, mas pela parte mais emocional, principalmente. Porque é uma parte importante do trabalho de um psicólogo é ser alguém que tá literalmente te ouvindo, e tá te ouvindo, fala sobre seus problemas e tá tentando entender você, principalmente. E é isso que uma máquina não pode fazer. Eu não posso usar o ChatGPT para me autodiagnosticar com depressão, porque não é uma pessoa. Não tem uma parte emocional que vai me explicar os meus problemas e vai meio que me apoiar fisicamente, porque é uma pessoa ali, sabe? É alguém que tá literalmente na sua frente, ouvindo você falar e tentando te explicar as coisas. Então, tipo, não tem como usar o ChatGPT, que é uma ferramenta de texto, pra literalmente te pagar de psicólogo. Você pode até, sei lá, analisar padrões e descrever exatamente o que você tá sentindo, mas você precisaria de um nível de autoconhecimento relativamente maior do que pessoas com problemas muito graves têm. E aí ela te diagnosticaria pra alguma coisa, mas não faz sentido. Máquinas são não defasadas, mas elas são limitadas até certo ponto. Não existe, pelo menos não ainda, porque como eu disse, a gente não tá no Detroit Become Human, uma forma de fazer com que máquinas literalmente substituam humanos. E é outro ponto que eu queria chegar, que é quanto pessoas são descartáveis. Uau! Se psicólogos, de acordo com o carinha do Twitter, são descartáveis, quanto trabalho braçal pode ser? Isso acontece desde a Revolução Industrial, lá no século XVIII, se eu não me engano, ou XVII, eu não tenho certeza, porque eu sou péssimo em história. Mas a Revolução Industrial nada mais é do que, né, pegar máquina pra suprir um trabalho do proletário médio e fazer com que fique cada vez mais eficiente. E cada vez mais você vê máquinas tomando o trabalho de seres humanos. Não vou ser o cara que vai falar, meu Deus, que medinho, as pessoas têm que se reinventar. Mas essa ansiedade, essa necessidade de se reinventar, que é muito explícita no YouTube, por exemplo, né? Da necessidade de criadores de conteúdo sempre estarem criando coisas novas, criando coisas cada vez mais cativantes e criativas, e tendo que mudar o conteúdo. Antigamente as pessoas gostavam de vídeos longos, aí depois começou a ter um vídeo meio termo, que era aqueles vídeos de 10, 15 minutos, e agora vídeos curtos, porque as pessoas não têm mais paciência pra ver, por causa do efeito TikTok de scrollar pra cima quando você começa a ficar entediado, porque não tem muita coisa na sua tela. Ou tipo, aqueles vídeos que tem literalmente duas coisas na tela acontecendo ao mesmo tempo, porque as pessoas não têm tempo mais. Ou a ter pessoas veem vídeos em 2x. Então, tipo, tudo isso é só uma necessidade que o criador tem de sempre estar se reinventando e tentando criar uma parada diferente. Porque ele não pode ficar pra trás, sabe? É um negócio que ele precisa pagar as contas dele, ele precisa mudar, né? Ele precisa entender ali que, beleza, a demanda de conteúdo é específica pra isso. Então talvez eu tenha que mudar todo o meu conteúdo pra poder suprir essa necessidade. Então, sabe, essa necessidade de se auto-reinventar que é propagada entre grandes empresas e, oh meu Deus, agora as coisas estão mudando, as máquinas aprendem a programação, aprendem isso e aquilo, aprendem 300 coisas, faça 400 cursos, faça faculdade. E, mano, porra, isso é bizarro. Anos atrás você tinha uma faculdade de ensino superior, você tava feito, você conseguia viver suavemente com uma qualidade de vida até muito boa. E hoje em dia você precisa de 2 faculdades, um doutorado, 3 cursos de medicina, 43 cursos do ateliê da porra do Chrome, tá ligado? Tipo, meu Deus, você tem que fazer um monte de coisa, saber inglês. E ainda sem receber um salário de R$1.300, se você der sorte. É só muito bizarro. E R$1.300 não é nada no Brasil. Você mal paga um aluguel e comida. Então, tipo, né? Eu tô falando de tipo, eu tenho que parar com isso também, não guri. Mas é, tá. Isso vai continuar acontecendo muito provavelmente. Que é meio triste, né? Mas é inevitável. As máquinas provavelmente vão substituir muitos trabalhos braçais. Mas eu ainda acredito que trabalhos psicológicos, trabalhos de entretenimento nunca vão ser realmente substituídos. Eu acho que nunca vai haver um jogo feito por uma IA que vai ser melhor do que Zelda Breath of the Wild, ou Silent Hill, ou Hollow Knight, ou alguma arte feita por inteligência artificial que vai passar a mesma experiência que é ver uma obra de arte do Van Gogh, ou uma arte de algum artista aleatório do Twitter que só quis repassar o que tava passando na cabeça dele. Tipo, nunca realmente vai conseguir se comparar o trabalho que é a arte, o expressionismo,
os sentimentos que cada ser humano quer passar quando se refere a arte, conteúdo, audiovisual ou qualquer coisa do gênero. Eu não acho que isso vá ser realmente substituído, porque uma máquina não tem sentimentos, ela não tem o que passar, ela só repete padrões. E nunca vai haver um ser humano que vá perder na questão de sentimentos pra uma máquina. Bom, eu acho que eu concluí bem o meu raciocínio, talvez um devaneio aleatório que eu tive. E eu acho que essa é a vibe do canal, que é literalmente falar sobre assuntos específicos que vieram na minha cabeça e eu achei interessante gravar num dia que eu tive de tranquilo. Vai ter vídeo no canal principal, eu já tô editando, é um negócio um pouco mais pessoal. E eu não sei exatamente como. Meu Deus, uma criança gritando. Mas não sei como definir o que ele é exatamente, mas ele é alguma coisa além do mais. Então assim, espero que vocês vejam. Acho que ninguém vai ver esse segundo vídeo. E muito obrigado também pelo apoio que eu tive no outro vídeo. Mesmo que já tenha muito tempo, essa criança filha da puta não para de gritar. Mas é isso, eu acho. Obrigado, muito obrigado por talvez tenha visto até aqui. Se não viu, tranquilo, é compreensível. Eu só falo enrolado sobre coisas que estão vindo na minha cabeça. E é tipo um pseudo podcast sozinho. De 10, 15 minutos. Porque ninguém se importa de ver um vídeo maior do que isso. Pensando em chamar outros amigos pra participar desses pequenos vídeos. E é isso, eu acho. Obrigado mais uma vez. E eu te vejo por aí o mais rápido que eu conseguir postar. Um beijo. Tchau, tchau.